Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a árvore, esse símbolo, essa figura que constantemente aparece nos evangelhos também. Muito relacionado à árvore vem a questão dos seus frutos. A árvore e o fruto bom, a árvore e o fruto ruim. Então eu vou ler uma passagem que eu separei para a gente conversar hoje. Essa daqui está em Mateus e a gente sabe que essa citação é feita em várias outras passagens. Ele diz o seguinte: por seus frutos os reconhecereis. Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta, ou se fazer o seguinte questionamento: como que eu sei que um fruto é bom? Porque o conceito de bom, ele é muito abstrato. E para a gente trazer essa interpretação do evangelho para a nossa vida, é necessário que a gente concretize algumas coisas, que a gente consiga atingir alguns conceitos. Como que eu sei se um fruto é bom? Um fruto é bom quando ele serve para aquilo que ele foi criado, quando ele cumpre o seu propósito, a sua razão de ser. Então, um fruto é bom quando ele serve para comer. O objetivo, a função do fruto é servir de alimento para nós. Então, como que eu sei que uma coisa, que um fruto é bom? Quando ele cumpre o seu objetivo, quando ele cumpre o seu propósito. E aí a gente vai fazer um paralelo com a nossa vida. Como que eu sei, então, se os frutos que eu tenho produzido são bons? E aí a gente vai fazer uma interpretação metafórica e a gente vai fazer esse paralelo da árvore, desse símbolo da árvore, com a gente mesmo. A raiz da árvore, que é aquilo que fixa no solo e que de alguma forma dá sustentação para ela e é a forma de captação dos nutrientes que ela precisa para nutrir esses frutos, a raiz da árvore, ela é como se fossem as nossas ideias. O tronco da árvore são as nossas palavras e os frutos por si são as nossas atitudes. Então, para que a gente tenha frutos bons, para que a gente tenha atitudes boas, é preciso que a gente enxergue todo esse processo que está por trás do fruto, sustentando ele de alguma forma. A primeira coisa são as nossas ideias. Ideias boas geram frutos bons. A questão aqui relacionada à ideia é o seguinte: antes que as coisas aconteçam no nosso mundo, ainda que a gente não perceba, num primeiro momento elas foram cogitadas na nossa ideia, no nosso campo mental. Ainda que isso seja muito rápido ou de uma forma tão rápida, tão impensada, tão inconsciente que a gente não raciocine, antes que as coisas aconteçam aqui no mundo físico, elas foram planejadas no nosso campo mental. Então, a raiz é como se fossem as nossas ideias. O tronco, as nossas palavras, aquilo que a gente expressa verbalmente de alguma forma. Por trás de palavras existem ideias, existem sentimentos, existem emoções. Então, se essas ideias forem boas, forem com propósito de servir aquilo que elas propõem, consequentemente, as nossas palavras, então, serão boas. Serão palavras edificantes, serão palavras que buscam atingir determinados objetivos, determinadas funções. E então, aí sim virão os frutos, como uma consequência, como uma terceira fase. Então, a gente tem a raiz, o tronco, os frutos. A gente tem a ideia, as palavras e o comportamento. Seria incongruente a gente conseguir um determinado comportamento se as ideias, se os pensamentos, se as falas anteriores a esse comportamento não estiverem alinhadas com ele. Existe uma congruência aí desse processo. Primeiro a gente tem ideias, depois a gente verbaliza, ou a gente raciocina, ou a gente estrutura de alguma forma essas ideias, e por fim a gente concretiza, que são os nossos comportamentos, que são os nossos frutos. O que acontece muitas vezes é que a gente tenta inverter essa ordem. A gente tem ideias que não são bacanas, a gente tem palavras e pensamentos que não são bacanas e a gente quer porque quer frutos bacanas. Quer dizer, as coisas aí ficariam incongruentes.
e como a natureza tem o seu fluxo perfeito, é preciso que a gente atinja, então, esse percurso de uma forma contínua. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é buscar ter ideias boas. Ideias aparecem no nosso campo mental como imagens, como figuras. Então, o exercício que a gente vai fazer é sempre visualizar coisas boas, coisas que você quer atingir, comportamentos que você deseja alcançar. Sabe aquela coisa assim que as pessoas falam: nossa, mas eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Não consigo. Primeiro passo, o campo das ideias. Mentalizar, visualizar aquilo. Segunda coisa, falar afirmações positivas em direção àquele objetivo que você quer alcançar, em direção aos frutos que você quer colher, para que a gente vá seguindo essa linha de congruência. E então, consequentemente, os frutos virão como um resultado desse processo, que são as ideias, que são as palavras e então as atitudes.